Neste vídeo, vou mostrar aqui como é que a gente calcula o volume de madeira aqui dentro do Mata Nativa por classe de DAP, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer aí é vir aqui em fórmulas e cadastrar a sua própria fórmula de volume aqui para você poder utilizar no seu inventário, tá? Porque aqui a gente só tem esse volume cilíndrico cadastrado, aqui a gente não recomenda utilizar esse volume cilíndrico porque ele se trata de um cilindro perfeito, tá? E a gente sabe que não existe nenhuma árvore com o formato de um cilindro perfeito. Então, vem aqui inserir e cadastra a sua própria equação aqui dentro para você poder utilizar a sua equação durante os cálculos aí que você vai realizar. Então, a título de exemplo, a gente vai utilizar essa equação aqui mesmo. E aí a gente vai vir aqui em calcular estrutura diamétrica e aí a gente vai escolher aqui classe, que é o classe de DAP, tá? Então, a primeira coisa a gente vai calcular aqui, os parâmetros que a gente quer calcular aqui vai ser o quê? O número de indivíduos, eu vou deixar marcado, que já veio marcado aqui. Eu vou querer calcular também dois volumes, que é o volume total e o volume por hectare. Então você tem que deixar aqui por fórmula selecionado, clica aqui em inserir, e esse campo nome não pode ficar vazio, então eu vou colocar aqui, por exemplo, voo total. Aí eu vou deixar aqui 5 casas decimais dentro para o resultado, e aí aqui eu vou selecionar aqui seletor de fórmula, você vai vir aqui e vai selecionar a sua própria fórmula aqui para você poder levar em consideração durante o cálculo, tá? Então só tem essa aqui, eu vou selecionar essa aqui mesmo. E agora eu vou clicar aqui em inserir e vou colocar aqui agora o volume barra H, que vai ser por hectare. Eu vou marcar aqui, eu tenho que marcar por área aqui também, por hectare aqui, para poder calcular por área. E aí você vai vir aqui, selecionar a sua própria fórmula aqui, e aí vai aparecer sua fórmula cadastrada aqui dentro, tá? E aí aqui agora é o seguinte, esse do lado de cá já está configurado, agora nós vamos vir para o lado de cá. Como é que a gente calcula, como é que a gente configura isso aqui, ó? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir aqui o meu limite inferior de DAP aqui, que vai ser de 0. Então, a partir de 0, eu quero verificar se tem alguma árvore ou não. E a minha amplitude aqui vai ser de 5, tá? Então, eu vou andar de 0 até 5, de 5 até 10, de 10 até 15. E aí eu vou gerar aqui vou criar minhas classes aqui de 5 em 5, tá? Então, a hora que eu clicar aqui em calcular, o que ele vai fazer para mim, ó? Ele vai gerar para mim aqui as classes de DAP, só que ele gerou aqui o centro de DAP, o centro de classe, tá vendo? Por que ele gerou o centro de classe? Para eu poder verificar como que eu configurei para obter essas informações aqui, eu posso selecionar o cálculo gerado aqui e clicar ali em cima em recalcular. Ele vai mostrar para mim exatamente como que eu configurei para poder gerar aquele cálculo. Eu deixei aqui o centro de classe, tá vendo? O que ele vai fazer? 0 mais 5, 5, dividido por 2 é 2,5. Então ele vai criando o centro de classe ali para mim. Se eu quiser verificar, colocar 0 até 5, de 5 até 10, eu tenho que vir aqui e mudar aqui para limite da classe. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou mostrar primeiro aqui, que ele está gerando aqui o centro de classe, tá? Aí eu vou clicar aqui em recalcular, vou trocar aqui para limite da classe aqui, e aí agora o limite da classe ele vai fazer igual eu acabei de falar agora. Então ele vai colocar aqui os limites, tá vendo? De 0 até 4,99, de 5 até 9,99, de 10 até 14,99. Esse tracinho aqui significa que ele vai até 14,99999, porque o 15 aqui ele não entra nessa classe. O 15 ele entra na classe de baixo aqui, tá? E ele vai criando classe aqui pra gente até ele encontrar a árvore. Então ele encontrou duas árvores aqui nas classes 125 e 30, tá vendo? Se tivesse mais árvores aqui para cima, ele ia criando classe aqui até ele encontrar a árvore pra gente, tá? Então é dessa maneira que a gente cria aqui, a gente configura aqui os centros de classe, aqui, os limites da classe, quando essa amplitude aqui é fixa. Mas e se a amplitude for variável? Então o que você tem que fazer? Você vai ter que vir aqui nessa configuração e colocar aqui configuradas, porque aí você vai criar suas próprias classes aqui agora. Então, por exemplo, ó, classe de 0 até 5, eu vou clicar aqui em inserir e vou colocar aqui, por exemplo, classe de 5 até 12. Eu vou clicar aqui em inserir, por exemplo, classe de 12 até 20, por exemplo, tá vendo que está variando. E vou clicar em inserir aqui, eu vou criar uma classe só, que todas as árvores que forem acima de 20 centímetros de DAP, ele vai levar em consideração uma classe só. Então ele vai colocar tudo dentro dessa classe aqui, tá vendo? Então esse aqui não precisa preencher, porque ele vai fazer maior ou igual a 20. Na hora que a gente manda calcular ali agora, o que ele vai fazer? Ele vai criar as classes igual eu configurei lá. De 0 até 5 não tem nada. De 5 até 12 eu tenho 109 árvores, 12 até 20 eu tenho 18, e acima de 20, está assim, ó, tá vendo? Maior ou igual a 20, eu tenho 9 árvores aqui, tá vendo? Então, é dessa maneira que a gente cria classes aqui com amplitude variável, tá? E aí agora, se a gente quiser exportar esses resultados aqui, como é que a gente faz? A gente seleciona qualquer um deles aqui, tá?
vem aqui, ó, clica em exportar. Aí ele vai aparecer aqui a lista de cálculos que eu tenho 3 cálculos ali, ó, então ele vai aparecer aqui os 3 cálculos. Se eu quiser exportar tudo, eu venho aqui, marco tudo, ou se não, clico ali em todos, e clico aqui em exportar, que ele vai gerar um arquivo do Excel só, com três tabelas lá dentro. Cada tabela vai ter um cálculo desse que a gente gerou. Bom, então é basicamente isso aí que a gente faz para poder gerar o cálculo aqui da estrutura geométrica por classe de DAP.